Olá, paz do Senhor a todos, Tiago aqui, tudo bem? Este é o último dia de 30, em que estamos vivendo o propósito de santificação na Igreja Presbiteriana Universal. E quem eu escolhi hoje para meditar sobre a sua vida e compartilhar com você é a vida de Jesus, no tempo em que ele atuou aqui na Terra, nos mostrando e ensinando como precisamos ser na posição de filhos de Deus e homens de Deus aqui. Jesus, na condição de homem e Filho de Deus, nos mostra a primeira decisão que precisamos tomar diante de todos após conhecermos Ele como nosso Senhor e Salvador, que é o batismo. Jesus é batizado no Rio Jordão por João Batista, ali na frente de todos, e recebeu uma unção do Pai como aprovação para o seu próprio ministério. Jesus nos mostra, através de sua vida, que do momento do batismo em diante, o poder do Espírito Santo opera sobre nossas vidas, nos fortalecendo para o cumprimento do seu propósito. Da mesma forma, precisamos ter essa convicção da necessidade de se batizar e de que após esse batismo, anunciando publicamente que matamos a nossa velha criatura pecadora, o Espírito Santo de Deus opera em nossas vidas, nos fortalecendo para cumprir o propósito de Deus. Em seguida, Jesus mais uma vez nos deixa claro o porquê precisamos tanto do Espírito Santo, pois o próprio Espírito conduz ao deserto para ser provado. Ao fim de 40 dias e 40 noites em jejum, quando todos nós pensaríamos que Jesus estaria mais vulnerável, é relatado em apenas 9 versículos tudo que o diabo tenta fazer em todos nós durante toda a nossa vida, e também qual deve ser a nossa postura diante das tentações dele. Jesus nos revela um segredo fundamental nessa passagem, de que o jejum e a oração não nos deixam mais vulneráveis, embora o corpo aponte isto, mas o contrário disso, o nosso espírito se fortalece, se conecta ainda mais com o Espírito Santo do Senhor, e assim ficamos muito mais fortes, cheios da virtude do Espírito Santo para vencer as nossas tentações. Perceba que ali, na primeira tentação que Jesus enfrenta, não diz respeito do pão, mas a identidade de Jesus como Filho de Deus. Da mesma forma, o diabo tenta nos atacar em nossa identidade, nos colocando em dúvidas se somos de fato filhos de Deus, se Ele de fato nos ama e o porquê então estamos passando por alguma necessidade ou adversidade. Aqui, Jesus nos ensina que as circunstâncias não são critério para avaliar se Deus nos ama ou não. Na segunda tentação, o diabo tenta convencer a Jesus que, se é filho de Deus, o Senhor sempre o protegerá e o amparará, independente de suas ações, ainda que sejam ações irresponsáveis. Jesus ali nos ensina que Deus é o Pai e nós somos os filhos. Viver como um filho de Deus é acreditar, mas não exigir que Deus prove o seu amor. A terceira e última tentação que o diabo tenta oferecer a Jesus é o desejo, a ambição, o poder. Mais uma vez, Jesus vence o diabo usando as Escrituras e declarando que devemos adorar somente ao nosso Deus, afinal, o único que pode nos saciar e preencher verdadeiramente de qualquer vazio e nos libertar dos desejos da nossa carne é Deus. Assim como essas 3 tentações do diabo se resumem a tudo que ele tenta fazer durante toda a nossa vida, Jesus também mostra que, batizados e cheios da virtude do Espírito Santo, a nossa única atitude para vencer todas as tentações e adversidades da vida é usando a palavra de Deus, assim como ele fez nas 3 vezes nesta ocasião. Jesus também nos mostra o que devemos fazer nos dias de hoje a respeito do reino de Deus, que é formar discípulos dele em toda a terra. Jesus nos mostra também que a verdadeira grandeza do reino de Deus vem do servir e sacrificar, e não pela ambição e o amor ao poder, ainda que na posição de líder. Por fim, mesmo sendo Deus, Jesus veio totalmente como homem para nos mostrar também que não devemos pular nenhum estágio da vida e nem se apartar das pressões e das tentações de nossa existência. E que isso é possível se buscarmos diariamente uma relação direta com o Senhor. A minha oração nesse dia é primeiramente agradecer ao Senhor por todo o plano de salvação ao qual tive o privilégio de receber e ser inserido ao teu reino.
ao qual, se não fosse o teu sacrifício naquela cruz, eu não teria novamente essa conexão com o Pai. Peço ao Senhor que teu Santo Espírito me fortaleça e me encha com as suas virtudes e poder, para que eu possa vencer através de Jesus todas as minhas tentações. Que eu possa entender constantemente a grandeza que é ser chamado de cristão, o mesmo adjetivo utilizado pela primeira vez em Antioquia, relatados lá em Atos 11, 26. Com a característica de que ser cristão é ser um pequeno Cristo, uma cópia de Cristo. E que, por fim, eu tenha a convicção de que dos altos céus, em todas as vezes que eu consigo agir como uma cópia de Cristo, o meu amado Pai declara em todas as regiões celestiais o que declarou para o Filho. Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Esta é a minha oração, e eu te convido a orar junto comigo nessa mesma fé. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus, o Messias, o Senhor, o Cristo, o meu Redentor. Amém.